A linguagem da química. A química apresenta uma linguagem própria, rica em símbolos e regras diferentes da sua linguagem comum. A nomenclatura dos elementos químicos é o mesmo em todo o mundo, o que é fundamental para o desenvolvimento da ciência. Os químicos franceses Jean-Henri e o Pierre Augusto propuseram alguns símbolos que deu origem e é utilizado até hoje. Os metais eram formados por linhas e curvas. Os metais eram formados por círculos com letras iniciais do seu nome em latim dentro. Os ácidos eram formados por quadrado com a letra inicial do ácido. A base e as terras eram formadas por triângulos e com a sua letra de inicial dentro. Vamos passando. Na Idade Média, os alquimistas já usavam símbolos para representar substâncias, matérias e equipamentos de operação, a unidade de medida. Exemplos aí temos o enxofre, como era formado, tem os 4 elementos, que é a terra, o ar e o fogo, os 7 metais, outros símbolos. E, tipo assim, no início do século XVIII, Dalton propôs uma simbologia icônica que representa elementos químicos e suas substâncias. Exemplo, o hidrogênio seria uma bola com uma bolinha preenchida no meio. O oxigênio seria só uma bola. O carbono seria uma bola azul preenchida por completo. E dando continuidade, o sistema adotado, que hoje é o que é proposto pelo químico sueco John, ele sugeriu que os símbolos dos elementos químicos fossem derivados de seus respectivos nomes de latim. Como o número de elementos químicos existentes é maior do que o de letras, utilizando assim, na maioria dos casos, 2 letras, a primeira sempre maiúscula e a segunda sempre minúscula. O ouro, como eu já havia falado, foi falado várias vezes aqui nesse slide, o ouro é auro, e o seu significado é AU. A prata, argento, então é AG. Símbolos e fórmulas. Os símbolos dos elementos são formados por 2 letras. A primeira é sempre maiúscula e a segunda, caso existe, é sempre minúscula. Exemplos aí temos o bromo, BR, o cálcio, CA, o carbono, C, o chumbo, PB, o cloro, CL, e o enxofre, S. Aí podemos ver claramente símbolos com elementos que têm a mesma letra, que é o cálcio, o carbono e o cloro, só que o cálcio e o cloro tiveram que vir acompanhado de uma segunda letra. No caso, elas são minúsculas, e para não ficar, digamos, igual o carbono, porque aí não teria como na tabela periódica. Para representar as moléculas de uma substância, seja ela simples ou seja ela composta, os químicos utilizam fórmula. Na fórmula são colocados os símbolos dos elementos que formam parte da sua composição em números que indicam proporção em que os átomos e elementos são presentes em sua substância. Exemplos aí tem o oxigênio, que é o O2, a água, o H2O, e a glicose, COC6, H12O6. Vamos passar para o próximo.
Quando precisarmos representar uma quantidade maior de moléculas, colocamos o número na frente da fórmula. Por exemplo, 3 moléculas de água. Então, é 3H2O. Aí temos a figura que mostra, vamos aprender a mostrar o índice, que é o número de átomos, que são essas bolinhas vermelhas, que mostra que tem 2H2 e o coeficiente, que é o número de moléculas, que é o que está em bolinhas, que está em azulzinho, aí que mostra, que é 2H2O. O número que indica a quantidade de moléculas de uma substância é denominado coeficiente. E o número que indica a quantidade de átomos determina determinado elemento, e molécula denomina-se índice. Tá aqui. Vamos para outra questão. Considerando os elementos e respectivos símbolos representados nas opções abaixo, assinale verdadeiro os itens quais os símbolos dos elementos está escrito corretamente, e falso para a opção quais os símbolos estão escritos de forma errada. Bromo. BR. Está errado porque, primeiro, que a simbologia deve ser uma letra maiúscula, que é, caso, a primeira, e a segunda minúscula. Então, é falsa. Letra B. Cloro. Cl. Digamos assim, a simbologia pode estar correta, mas a letra predominante maiúscula é sempre a primeira. E nesse caso aí está a segunda. Então é falso também. Deixa eu mostrando aqui, falso. Letra C, nitrogênio está correto. A simbologia dele na tabela é o N. Não é verdadeiro. E o magnésio, que é o Mg, está corretíssimo. Primeira letra maiúscula e sua segunda minúscula. Vamos para a próxima questão. 9. A queima do álcool no motor de um automóvel é representada assim. Mediante exposto, julgue as alternativas abaixo. Letra A. CO2 é um elemento químico. Não ela já se torna falso pelo fato que elemento químico é composto só por um elemento, e aí tem CO2, então e nem é uma substância simples, é uma substância composta, então é falsa. Mostrando aí. Letra B. O O2 é representado pela molécula de oxigênio, um gás incolor que existe no ar e é indispensável para a respiração dos animais. Então, essa daí está correta. O C é representado o símbolo elemento do carbono. Está correto, que é o C. Letra D. A fórmula química da queima do álcool do motor é CO2H6O. Está verdadeira. Que é, digamos assim, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Corpo é uma porção ilimitada da matéria. E o objeto é um corpo com finalidade. Substância tem prioridades bem definidas, simples e composta. A simples não podem ser decomposta, já a composta pode ser decomposta. Elemento, conjunto de átomos do mesmo número atômico. Símbolos químicos representados por elementos e fórmulas químicas representadas por substâncias.
Muito obrigada.